Gostaria de apresentar ao público de presença hoje uma entrevista com Cid Benjamin, né, vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa e presidente da Comissão de Direitos Humanos da ABI. Então, Cid, gostaria de saber um pouco de você sobre a história da ABI, né, também a história da Comissão de Direitos Humanos da ABI, como se constituiu essa articulação e como que você vê o atual momento do contexto brasileiro e como que a ABI pode interferir nesse cenário. Bom, a ABI é uma entidade com 112 anos de existência. Quer dizer, alguma coisa que, em geral, as pessoas não sabem. Eu mesmo não sabia, confesso. Eu sou filiado à ABI desde que voltei do exílio, início dos anos 80, final dos anos 70, 79, e me filiei à ABI, mas só comecei a participar mais ativamente num período mais recente. Então, a ABI, de certa maneira, ela esteve presente desde a sua criação nas principais lutas do povo brasileiro pela democracia, direitos humanos, etc. E não só nessas. Por exemplo, a ABI teve um papel muito importante na luta em defesa do petróleo. Foi uma campanha importante travada na primeira metade dos anos 50, aqui no Brasil, e a ABI teve na linha de frente. De forma que o trabalho da ABI, inclusive, vai além da questão da defesa da liberdade de imprensa. Uma série de bandeiras democráticas foram assumidas pela ABI e ela teve um papel importante, porque tinha um peso na sociedade, e então ampliou um pouco, ou bastante, digamos, seu espectro de atuação. Por exemplo, a campanha pela anistia dos presos políticos. Na segunda metade dos anos 70, a ABI teve na linha de frente. A campanha pela volta das eleições diretas para presidente da República. A ABI teve na linha de frente. E o que aconteceu nos anos mais recentes é que a ABI estava meio fora do cenário, estava meio apagada. Tinha na sua diretoria pessoas que não se mobilizavam muito, e, enfim, era uma entidade conhecida, mas pouco atuante nos últimos tempos. Isso levou a uma série de jornalistas se articularem, entendendo a importância do renascimento de uma ABI forte, dado o governo Bolsonaro, que é um governo que ataca a liberdade de imprensa, ataca a democracia, etc. E a ressurreição, digamos, da ABI seria um instrumento importante de luta. Então, nós articulamos, construímos uma chapa. Foi um processo eleitoral difícil, porque nós tínhamos dificuldades. Por exemplo, a diretoria que estava no poder, ela se recusava a nos dar, por exemplo, a lista de associados, que era essencial para que a gente pudesse fazer campanha. Depois, a ABI estava muito destruída, para vocês terem uma ideia, ela estava com o CNPJ, que é o CPF de pessoas jurídicas, cancelado, com as contas bancárias bloqueadas. Então, a gente pegou, tem um prédio muito conhecido, está deteriorado, porque foi uma doação do presidente Getúlio Vargas, nos anos 40, mas é um prédio bom, bem situado, amplo, etc. Mas ele não... E, aliás, palco de algumas lutas importantes pela democracia aqui no Brasil, mas como a entidade estava muito parada, porque as diretorias anteriores não se moveram muito. Acresce a isso aí um outro problema. Diferentemente de conselhos profissionais, como a OAB dos advogados, CRM dos médicos e coisas assim, a ABI não é um conselho profissional, é uma instituição de livre associação, como se fosse um sindicato, uma associação qualquer. As pessoas não são obrigadas a se filiar para exercer a profissão, de forma que são relativamente poucos associados se compara com a influência, com o prestígio da ABI. E sendo poucos associados, como não há outras fontes de renda, a não ser aluguel de alguns espaços que nós temos, enfim, a entidade estava muito caída. Ô Cid, deixa eu interromper você só para fazer uma pergunta breve. Qual a relação dessa reestruturação da ABI e
os jornalistas, né? Como que jornalistas podem favorecer essa reestruturação, se aproximando, se articulando mais, como você bem disse, é uma associação, não é compulsória, não é um sindicato, não é uma OAB, por exemplo, você é obrigado a estar associado para poder exercer a profissão. Então, como que vocês pensam essa aproximação entre o profissional de jornalismo, as profissionais de jornalismo e a ABI? Em primeiro lugar, se filiando à ABI. A filiação é muito simples. Entrar no site, tem todas as indicações lá, abi.org.br. Não tem... E nós estamos também fazendo uma campanha, dada a nossa situação de absoluta dificuldade financeira, que foi agravada pela pandemia, que alguns espaços que nós temos no nosso prédio estavam alugados e com a pandemia os inquilinos desistiram, porque tinha lugar para alguns cursos, algumas coisas desse tipo, e esses cursos pararam com a pandemia. De forma que nós estamos, além de, se for jornalista, poder se filiar, e pelo site isso é feito, há a possibilidade também pelo site, mesmo sem ser jornalista, entrar numa campanha de ajuda e sustentação financeira da ABI, entende? Fazendo doações por a internet, esse esquema que as pessoas fazem por aí. De forma que eu faço até, é bom ter esse espaço, mais esse espaço, para lembrar essa coisa. Enfim, vamos ajudar a ABI, porque enfim, a ABI está com muita dificuldade. Está com dificuldade, inclusive, para pagar salários dos funcionários, que são poucos, não ganham muito. Todos os diretores fazem trabalho voluntário. Eu, por exemplo, quando viajo para reuniões da ABI, vou a São Paulo, etc. Quer dizer, ou eu pago do meu bolso, ou os diretores fazem uma coleta, porque a ABI não tem dinheiro para essas coisas. Então, o peso político e a expressão da ABI é muito maior do que a sua capacidade financeira, digamos. Então, se filiar a ABI e ajudar a ABI é algo importante, até porque a ABI é algo importante para a democracia no Brasil. É uma entidade que criou um espaço e é respeitada. Enfim, a gente, quando faz nota pública, etc., os veículos de comunicação, mesmo os que não são especialmente progressistas, eles, enfim, repercutem, divulgam, leem na televisão ou publicam, de forma que, enfim, nesse momento em particular, a ABI tem uma importância maior pelo fato de estar sob o governo Bolsonaro, que agride a todo momento a liberdade de expressão, que hostiliza jornalistas, hostiliza o trabalho da imprensa, de forma que é importante a sustentação da ABI. Bom, nós entramos então na chapa, ganhamos a eleição, a diretoria que estava no poder criou todas as dificuldades possíveis, afinal foi obrigada a realizar a eleição. Nós ganhamos bem, eram 3 chapas, nós tivemos 60% dos votos e pegamos uma entidade destroçada. Mas, por outro lado, havia uma grande expectativa por essa nova ABI, que na verdade não é bem uma nova, é o retorno da velha ABI combativa. E é um negócio que havia até uma demanda reprimida. A quantidade de pedidos que nós recebemos, que não temos braços para atender, e alguns deles não são papel da ABI, mas as pessoas recorrem achando, bom, temos agora a ABI. Isso que eu gostaria de perguntar, se desculpa interromper você, só para a gente não perder o fio aqui. Você, né, é óbvio que quanto mais jornalistas associados, mais forte é a ABI. A gente tem aí esse cenário que você bem relata de um governo que ataca a liberdade de expressão, inclusive recorrendo a medidas judiciárias para que socorra, né? A violência contra jornalistas aumentou 54%, né, de 2018 para 2019, foram 208 ataques a veículos de imprensa. Eu gostaria de saber de você, como que a ABI auxilia profissionais nesse contexto e que outras ações a ABI propicia, né, fornece para profissionais de jornalismo, profissionais, estudantes também. Queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente essa atuação da Associação Brasileira de Imprensa. Esse trabalho de defesa da liberdade de expressão e defesa da democracia é uma coisa que se confunde com a essência da ABI. Tanto assim que, no estatuto,
a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Liberdade de Expressão, ela é presidida pelo vice-presidente da ABI, que trabalha sempre muito articulado com o presidente, quer dizer, porque essas bandeiras se confundem com as bandeiras centrais da ABI, que tem várias outras, mas essas são as centrais. Então, nós temos essa Comissão de Direitos Humanos e Liberdade de Expressão, se reúne semanalmente e se vê às voltas um conjunto de demandas, de pedidos, alguns pertinentes, outros não. E houve também uma espécie de uma demanda reprimida. Eu me lembro que quando nós ganhamos a ABI, começamos a aparecer, protestar, promover eventos, promovemos um grande evento, inclusive, o maior das últimas décadas que a ABI promoveu, em defesa do jornalista Glenn Greenwald, que estava ameaçado por um decreto do Bolsonaro. Esse evento, o auditório da ABI, que é muito grande, quer dizer, ele ficou lotado e tinha fila no meio da rua, tivemos que botar telões lá fora e tal. Mas, então, bom, agora temos a ABI, vamos falar com a ABI. E as pessoas recorrem a gente, às vezes, para temas que não são exatamente da alçada da ABI. Eu me lembro, eu gosto muito de futebol, e no ano passado, torço pelo Flamengo, no dia de um jogo do Flamengo na Libertadores, um jogo importante, era a semifinal, vem sempre um grupo de amigos aqui em casa, eles tomam uma cerveja, vê as partidas e tal. Na hora da partida me ligou um jornalista muito emocionado, dizendo que a ABI teria que tomar uma providência, porque um professor desesperado com condições de trabalho e baixo salário, ele se matou dentro da escola. E eu dizia, tudo bem, Carol, mas vem cá, mas a ABI é solidária com o professor e com a família dele. Agora, isso tem a ver com a ABI. Não importa, mas a ABI tem que fazer alguma coisa. Eu digo, o cara já se matou, o cara não é jornalista, é professor. O que a gente pode? Eu não sei o que... Não, mas a ABI tem que fazer alguma coisa, etc. E o cara foi se emocionando, eu não podia desligar o telefone, as pessoas chegando aqui em casa para ver o jogo ia começar, essa coisa é uma incompreensão do que é o papel da ABI, mas tem um lado altamente positivo. Há uma expectativa, até errada, exagerada, entende? Mas uma expectativa de que a ABI vai defender, vai entrar na coisa, vai defender os injustiçados, as pessoas, etc. O próprio trabalho da ABI em defesa dos jornalistas, a gente tem se debruçado sobre denúncias de norte a sul quase todo dia. E aí é aquela história que a gente começou a fazer notas públicas, tem a vantagem de que elas, em geral, ou quase sempre, têm sido difundidas pelos meios de comunicação. O próprio Jornal Nacional deu várias notas da ABI, o noticiário mais importante do Brasil, na televisão de maior audiência, enfim, com quem nós temos, inclusive, uma relação. Nós fizemos uma visita à direção de jornalismo da Globo, disse, vamos fazer isso assim assado, e contamos com você na defesa da liberdade de expressão, etc. E tal. E fomos bem recebidos, nós temos uma relação cordial. Temos divergências políticas, particularmente no que concerne a política econômica, mas na defesa da liberdade de expressão, defesa da democracia, a Globo tem sido uma parceira nossa. Então, nós estamos... Agora, surgiu uma preocupação da parte da própria diretoria que a gente não podia começar a reproduzir essas notas demais, porque vai vulgarizar. Não, você não pode... Uma nota pública que você solte é bom, mas se você soltar 5 notas públicas numa semana, elas perdem a relevância. Então, mas me explica uma coisa aqui, Cid, só para eu tentar entender, porque a gente acaba ficando numa sinuca de bico, né? Porque, como a gente estava falando, houve um aumento do número de ataques à imprensa, né? Tanto desacreditando as notícias, como atacando fisicamente mesmo jornalistas, inclusive com alguns óbitos. Então, nesse universo de ataques, centenas de ataques, né? Só o presidente da República foi responsável por 58% dos ataques, são 121 casos, só dele. Como que a gente consegue equacionar a necessidade de denunciar e, ao mesmo tempo, não perder a potência das notas, como você vem falando, né? Na verdade, não faz só nota. Desde o início, a gente trabalha com vários tipos de mecanismo. Primeiro,
uma primeira coisa a deixar claro, a gente não defende qualquer situação que esteja jornalista envolvido. Há uma certa incompreensão da parte até de alguns jornalistas. Se defende a atividade jornalística. Quando um jornalista é alvo de algum tipo de agressão, por conta de sua atividade, a gente entra. Agora, há casos, por exemplo, um caso extremo, há casos que, por exemplo, o sujeito briga na rua, bate com o carro, discute, etc., e recorre à ABI. A ABI não é papel dela se meter nesse tipo de coisa. Houve um caso de um jornalista, não vou citar nome nem dizer o estado, e que ele foi preso, recorreu à ABI. Só que ele foi preso por extorsão. Ele estava extorquindo um empresário, o empresário deu queixa à polícia, que armou um flagrante, ele foi preso com dinheiro. A polícia prendeu lá. Ele queria que a ABI o defendesse. Ele deixou claro, não, o nosso papel não é esse. A gente defende a atividade jornalística. Não é qualquer jornalista, em qualquer situação, que a gente vai defender, porque não somos um escritório de advocacia criminalística. O problema não é esse. Bom, isso é a primeira coisa. O que fazer? A gente, por exemplo, quando há um ataque à atividade jornalística ou aos direitos humanos, a gente pode fazer uma nota pública, quando é uma coisa mais relevante, quando é o presidente, quando é o vice-presidente, etc., e tratar de divulgar essa nota nos grandes meios de comunicação, além de mandar para o nosso e-mail, mandar para essa coisa toda. Às vezes, a gente, em vez de fazer uma nota pública, faz uma carta direta, quando é uma violência da polícia militar ou da guarda municipal. A gente pode fazer uma carta aberta, direta, ao prefeito ou ao governador, entende? E divulga isso. Entende? Quer dizer, bom, a gente também às vezes faz ações coletivas com outras entidades que já estão envolvidas no mesmo caso. Em vez de cada uma fazer uma nota, a gente trabalha para que haja uma nota com várias entidades assinando. Em questões menores, relativamente, quer dizer, a gente trata disso nas nossas redes sociais, fazendo matérias e divulgando no site, Facebook, enfim, Twitter, etc. Sempre com aspas do presidente, o Paulo Jerônimo. Entende? Quando outro tipo de situação, a gente publica matérias no site, ou às vezes abre para o atingido ele fazer uma matéria no site. É uma forma de solidariedade, então, mas são gradações, digamos, diferentes, porque não dá para a gente estar só fazendo nota oficial pedindo para o Jornal Nacional publicar 3 vezes por semana, porque vamos vulgarizar Quando há processo judicial contra jornalista, nosso entendimento é o seguinte: é direito de um cidadão recorrer à justiça quando se considera vítima de calúnia, difamação, injúria, etc. Então, é melhor, inclusive, que os atingidos, ou que se considerem atingidos, reajam assim do que façam algum tipo de violência. Agora, nós entramos, quando há uma situação, que já é a segunda vez que aconteceu, e agora está acontecendo de novo, que é de uma entidade, no caso, a Igreja Universal do Reino de Deus, que abriu 114 processos contra o jornalista J.B. Cuenca. São processos iguais, abertos por pastores da igreja, um em cada estado do país. E, então, para se defender, o atingido tem que sair viajando para lá e para cá, etc. Isso a gente denuncia como uma coisa claramente mal intencionada, entende? E dá um tipo de assistência, bom, não só apoio político, como nós não temos um corpo jurídico, mas temos amigos, advogados, e nesse caso, por exemplo, a nossa sugestão, além de tratar do caso, dar espaço, enfim, denunciar, é que a sugestão do advogado que nós consultamos é muito boa, eu achei, embora eu não seja advogado, que era o seguinte: essa pessoa atingida abriu um processo por litigância de má-fé contra cada um dos pastores na cidade que ele mora, que é São Paulo. Então, o sujeito vai ter que vir de Macapá para se defender em São Paulo também. Quer dizer, é uma forma de dar um breque nessa coisa, porque, enfim, é claramente má-fé, isso é molecagem, isso. Quer dizer, claro, a gente sugere também que a pessoa, alvo desse processo, peça para a justiça a unificação dos processos,
Porque se a Igreja Universal acha que foi atingida, ela tem direito a ir à justiça. Agora, fazer 114 processos iguais é molecagem, não é sério. Então, trata de unificar isso, entende? E, enquanto não unifica, abrir processo por litigância de má-fé contra cada um desses pastores. Entende? Enfim, então te dá esse tipo de ajuda também. Agora, a gente é muito cuidadoso nos casos que entram. Recentemente houve um caso de um assassinato de um jornalista em Mato Grosso. Outras entidades de jornalistas fizeram notas, etc. Então, a gente não fez nada porque não estava... Acompanhou, mas não se pronunciou publicamente, porque não estava claro de que tinha sido por conta da atividade jornalística do cara. E agora, aparentemente, não foi mesmo. Então, e há uma certa pressão. Tal entidade já fez nota, bem, não vai fazer isso. Não. Até que a gente tenha claro qual é a situação, a gente não vai fazer nota. Claro que a gente lamenta a morte de um jornalista, como lamenta a morte de qualquer pessoa. Agora, a ABI não vai entrar se é uma briga de vizinho. E aparentemente esse caso teve a ver com briga de vizinho, etc. Porque aí, enfim, vamos perder inteiramente o escopo da... Perfeito. Cid, quando você fala a intervenção da ABI vai se dar sempre quando está em jogo a atividade jornalística, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença, que é um outro ponto também de confusão muito grande entre o público, às vezes até entre jornalistas mesmo, da ideia de liberdade de imprensa e liberdade de expressão, que são dois conceitos, duas ideias bastante próximas, mas que têm uma distinção significativa, né? A gente trabalha, na verdade, mesmo que possa a comissão ter o nome de liberdade de imprensa, que é um nome antigo, a gente vê no sentido de liberdade de expressão como um todo. Por exemplo, nós entramos na defesa da Carol Solberg, jogadora de vôlei, que estava sendo entrevistada depois de um campeonato, nem ganhou, ela foi em terceiro lugar, mas estava sendo entrevistada e gritou fora Bolsonaro. E foi ameaçada de punição, de uma multa de R$100 mil e de suspensão para não poder... Ela era jogadora profissional, ia ficar sem poder trabalhar. Nós entramos nisso junto com o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Participamos e tal, demos espaço e agora, recentemente, essa semana, fizemos uma live. Eu não gosto desse nome live, é coisa meio americanizada, mas fizemos uma live com ela e eu fui nos entrevistadores, Juca Kfouri foi outro, e um papo muito bom com ela, entende? A gente entra nesse sentido da liberdade de expressão, no sentido mais amplo, entende? Quer dizer, em que abarca a liberdade de imprensa, mas vai além. A gente compra esses barulhos também, porque é parte da democracia, né? Diga, Mônica. Não, é exatamente isso que eu queria, foi muito bem levantado pelo Cássio, que eu queria também que se a gente pudesse esclarecer aqui, porque eu acho que as pessoas, às vezes, estão nesse debate público que está havendo, elas estão confundindo as coisas. Uma coisa é liberdade de expressão, a outra coisa é liberdade de imprensa. Tem algumas pessoas que não são jornalistas, que fazem uso aí, não por não serem jornalistas, mas por usarem talvez de uma forma incorreta, elas estão usando os meios de comunicação de uma forma incorreta, elas falam o que querem, não com a responsabilidade que o jornalista fala, porque o jornalista ele é responsável pelo que ele fala e ele sabe disso. E aí, às vezes, estão trazendo esse debate assim, tá me tolindo de falar. Isso é liberdade de expressão ou liberdade de imprensa, entende? Essa confusão que estão fazendo aí. Uma coisa é o que o jornalista faz no exercício da sua profissão. Ele pode fazer e faz com responsabilidade. Agora, isso não deveria ser feito por qualquer um numa mídia social, porque hoje em dia a mídia social coloca todo mundo como jornalista, bota todo mundo no mesmo saco, e não é, diga-se de passagem. E aí, assim, fica um monte de gente que não é nada e falando um monte de besteira e querendo reivindicar o direito de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão até compreendo, mas não
está ligado à liberdade de imprensa. Não. Se o cara não é jornalista, se ele está falando uma besteira, se ele está se apropriando de forma indevida de um meio de comunicação para falar um monte de abobrinha, aí depois ele vai querer alegar que aquilo é liberdade de imprensa. Eu queria que você comentasse isso, essa confusão maluca que estão fazendo hoje. Eu vou embarcar nessa questão da Mônica, que eu acho ótima, e queria saber de você, Cid, o quanto que você vê de relação entre a não obrigatoriedade do diploma e essa situação atual que a gente vive no jornalismo brasileiro. Porque aí não é só a questão de ser ou não jornalista. Dentro do próprio jornalismo, a gente tem algumas coisas, aberrações. Eu ouvi recentemente o Demetrio Magnoli, por exemplo, comentar na Globo News de que uma forma de combater a fake news é saber que a fonte da informação é fiel, é fidedigna, né? É crível, né? Então, aí, abre aspas, se estiver num veículo crível, a informação é boa. Se não estiver na imprensa, na grande imprensa, a informação não é válida, o que é um absurdo, e a gente vai comentar um pouco disso mais à frente. Então, eu queria que você falasse sobre isso, a falta da exigência de um diploma de curso superior em jornalismo e a atual conjuntura do jornalismo no Brasil. Vocês vão botar numa encrenca, mas eu vou... É uma discussão necessária essa. Quer dizer, hoje, você tem uma com uma influência e um alcance que não dá para dizer que eles não estejam exercendo uma atividade jornalística. Tem sei lá, o Felipe Neto, pegar o mais famoso deles. Esse cara tem milhões, fala para milhões de pessoas todo dia. Entende? Quer dizer, eu imagino que ele não tem diploma. Quer dizer, como tratar? Isso é um problema que nós na BI estamos tendo que discutir. Quer dizer, como fazer, até porque a gente é muito cioso dessa coisa, a gente não aceita quem não seja jornalista para entrar como sócio. Agora, hoje, o perfil dos jornalistas está se ampliando. Está se ampliando. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, é falso dizer que se o cara não escreve num veículo da grande imprensa, ele não é jornalista ou não faz jornalismo, ou o que ele escreve não deve dar muita bola. Olha, eu posso dar 1000 exemplos de mau jornalismo feito em veículos da grande imprensa. Eu, durante 20 anos, dei aula em faculdade de comunicação e eu usava mais ou menos metade da aula para discutir assuntos ligados ao jornalismo, à política, à economia, para não no sentido de fazer cabeça de ninguém, mas de ampliar o horizonte dos meninos e dar informação, porque às vezes eles não liam política, não liam economia. Não, isso eu não entendo, etc. Não, isso não é complicado, não vou explicar. Então, eles sabiam que eu era de esquerda, público, notório, mas eu não fazia, e os próprios meninos conservadores, reacionários, eles diziam, não, você não está fazendo cabeça, você está explicando. Enfim, tal medida do governo passado. O que isso significa? Qual é a consequência? Quem defende diz isso, quem ataca diz aquilo, então, para ampliar os horizontes. Muito bem. E usando a grande imprensa. Eu usava muito uma matéria que foi, até não era por acaso, era um jornal que eu trabalhava, um jornal da grande imprensa, que foi durante uma eleição presidencial em que o Garotinho era candidato. E eu conto essa história plenamente a cavaleiro, porque eu nunca votei no Garotinho. Mas era uma matéria na página 3 do jornal, quer dizer, na parte de baixo, tá bom, abaixo da dobra, porque não é jornalista, tem importância, ou abaixo ou acima da dobra, porque muitas vezes o jornal é exposto dobrado, então o que está acima tem mais. Mas abaixo da dobra, mais de 4 colunas, e o título é Garotinho, que era candidato a presidente, usou avião de traficante. Eu digo, pô, acabou a campanha do Garotinho. Você vai ver a matéria, era a seguinte, um grande traficante do Mato Grosso, ele foi preso e teve os bens arrestados. Entre os bens que ele tinha um jatinho, uma avioneta lá, que a justiça, para não se deteriorar enquanto rolava o processo todo e tal, ela repassou para uma empresa para garantir a manutenção, etc. E repassou, então, esse jatinho, que era do traficante. O Garotinho foi na empresa alugar um jatinho. Por acaso, alugou esse jatinho. Então, um jornal da grande imprensa faz esse título. Garotinho usou avião de traficante na campanha.
Isso é uma sacanagem. É uma sacanagem. E um dos maiores jornais do país. Isso, entende? Então, o fato de ser da grande imprensa, ou de ser um jornal, não é... Bom, a gente viu. Eu não votei na Dilma no primeiro turno. Agora, o papel que a imprensa jogou para o impeachment da Dilma, parecia partido político aquilo, não parecia um órgão... ainda mais grave na televisão. O jornal, depois a gente pode falar dessa diferença, mas na televisão é uma concessão pública. Você não pode usar aquilo da forma que queira. Mas, enfim, então a grande imprensa faz essas coisas também. Sobre questão do diploma. Eu não tenho diploma. Quero dizer, eu trabalhei como jornalista, eu estudava engenharia. E trabalhei um período curto como jornalista num jornal pequeno e tal. E aí estava militando e tal, fui preso, depois saí do país. E quando voltei, segundo uma amiga muito querida, que até já morreu, ela dizia que eu era um especialista em generalidades. Porque eu tinha trabalhado e não tinha uma profissão clara. Aí alguém me disse, não, você pode recorrer, pedir o registro de jornalista, porque você trabalhou antes antes da lei que instituiu o registro. Então, você tem direito adquirido. Então, eu comprovei, virei jornalista, início dos anos 80. Então, eu aprendi jornalismo trabalhando como jornalista. Eu contava essa história na faculdade em que eu dava aula para defender uma tese que é minha e que era mal vista pela direção da faculdade. Quer dizer, eu acho curso de jornalismo uma coisa boa, qualifica as pessoas, não sou contra curso de jornalismo. Agora, eu pergunto, um professor de história, um economista, esse cara, ele tem, se quiser trabalhar em jornal, ele deve fazer, ser obrigado a fazer os 4 anos de curso de jornalismo. Eu tenho uma visão diferente. Essa questão da exigência de um registro profissional é, na verdade, uma defesa da sociedade contra o mau uso daquela profissão. Por exemplo, um médico, ele tem que ter o curso de médico, um dentista, um arquiteto, um engenheiro, etc. Mas a coisa chegou a um ponto que eu tenho um caso que eu gosto de dar de exemplo também. O Júnior, que jogou no Flamengo, jogador de futebol, ele hoje é comentarista da televisão de futebol, ele, uma época, ele enveredou pela carreira de técnico. Ele não tinha o curso de técnico. Então, ele não podia assinar a súmula como técnico. Aí tinha um sujeito que era um ilustre desconhecido, mas que tinha o curso de técnico, sentava ao lado dele e assinava a súmula como se fosse o técnico. Eu pergunto, a sociedade está se defendendo ao exigir o curso de técnico para o Júnior ou é uma reação corporativa dos técnicos? Querem garantir reserva de mercado. Querem garantir reserva de mercado. Eu acho, portanto, que a exigência de cursos específicos, de graduação específica, deve existir quando for para defender a sociedade. Quando for para defender uma corporação em detrimento da sociedade, não. Portanto, eu acho que a atual legislação... Agora, se nós cai, não cai, agora nem precisa mais de registro. Cada vez tem uma decisão diferente lá. Algum tipo de qualificação é razoável que se peça. Entende? Quem tem um nível superior de algumas cadeiras determinadas, tá? Eu acho que poderia ter uma certa adaptação aí, para que a pessoa não precisasse cumprir os 4 anos. E eu digo isso com quem já viveu desde o fim do exílio em redação de jornal e que dava aula em faculdade durante 20 anos. Eu via aqueles garotos, eu aprendi jornalismo trabalhando como jornalista. E aqueles garotos, mesmo os bons alunos, eles vão, na verdade, completar a formação no trabalho, quando vão para uma redação. Entende? Então, você achar que aquele garoto que cumpriu lá, ou não digo excepcional, mas de média, cumpriu os 4 anos, foi aprovado, ele está mais qualificado do que um sujeito de cultura, que sabe escrever, etc. Eu tenho minhas dúvidas.
tenho minhas dúvidas. Eu tenho certeza, ô Cid, desculpa, porque a gente entra nas redações, cara, a gente pega esses caras que estão saindo da faculdade, pelo amor de Deus, e pega, de repente, um jornalista que não cursou a faculdade. E, assim, já tive altas brigas e já defendi quem não tinha jornalista que sabia a profissão e que sabia escrever. Cara, a gente pega umas coisas hoje em dia nas gerações que não dá para entender. A faculdade não forma, Cid, não forma. Não, acho que ajuda, eu não sou tão... Mas não forma, não. Mas não Agora, forma. Eu quero dizer o seguinte, o jornalista, ele tem que saber escrever, tem que ter cultura geral, conhecimento geral. Isso aí, você não adquire só, nem principalmente numa faculdade de jornalismo. É diferente de uma faculdade de medicina, de odontologia, de engenharia e arquitetura, você não aprende isso na vida. Você aprende com aquele estudo específico. Bom, quando eu falo, defendo essa minha tese, que eu acho absolutamente sensata, tranquila e tal, o pessoal, a direção da faculdade, porra, assim, esse é o nosso negócio, qual é? Eu digo, mas, porra, eu não sou contra os cursos de jornalismo. A própria ABI, ela é rígida nessa coisa, e eu acho que tem que ter uma certa rigidez mesmo, porque tem algumas entidades que estão praticamente vendendo carteira de jornalista. Tem uma em São Paulo que vende carteira. Você se inscreve, paga lá, né, e ganha uma carteira jornalista. Então, para o cara se exibir, ou mostrar para a polícia ou mostrar para a namorada. Não sei, quer dizer. Agora, a polícia morre de medo. A polícia morre de medo de carteira de jornalista. Então, agora, é um debate relevante que a faculdade, que a sociedade deve ter esse debate. E eu sou contra todo e qualquer tipo de corporativismo. Que é inimigo da sociedade, seja qual seja a profissão. Cid, então, também é interessante a gente pensar que Estou pisando em casca de banana, entrando nesse tema aqui, mas já que foi perguntado, eu... Sim, diga. Até porque, assim, rapidinho. Só uma coisinha rapidinho. Olha só, eu fiz 2 faculdades. Fiz a Faculdade de Economia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Faculdade de Ciências Sociais, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu não aceito ser chamado de nenhum dos dois. Eu sou intelectual orgânico da periferia. É assim como eu me reconheço. É assim como eu aceito ser chamado. Se um dia eu resolver escrever como jornalista, espero que não me cortem. Mas, de qualquer jeito, o que mais me interessa aqui nessa conversa é assim, Finlândia ganhou um prêmio de liberdade de expressão. Finlândia foi o lugar que, segundo os dados disponíveis, teve menos impacto do tal do fake news. O mesmo lugar que ganha prêmio de liberdade de expressão e de jornalismo, inclusive, com liberdade para a organização do jornalismo livre, né, na Finlândia, ganhou também um prêmio de ter um lugar com menos impacto de fake news. Por que você acha que isso acontece? E por que você acha que não acontece aqui? Olha, quero começar. Eu, de novo, minha implicância com as expressões em inglês. Mentira. Fake news é mentira. Tá? Não é que tenha aparecido só agora. Eu lembro que a primeira eleição depois do Estado Novo, em que os principais candidatos eram o Marechal Dutra, que era apoiado pelo PTB e tal, e o Eduardo Gomes, apoiado pela UDN, havia outros candidatos, mas esses eram os principais. Eleição muito pau a pau, foi decidida por uma, pelo menos é o que dizem, quer dizer, não há cômputo preciso, mas enfim, ficou a impressão, teve um peso muito grande o fato do Eduardo, brigadeiro Eduardo Gomes, ele ter dito que não queria apoio dessa malta de desocupados que está em torno do Palácio do Catete. Pois bem, um deputado do PTB, que apoiava o Dutra, achou, num dicionário qualquer, uma das várias expressões para malta. Em geral, malta faz quadrilha, é um negócio... Esse é o sentido mais usado. Mas ele achou lá que malta era também conjunto de trabalhadores que carregavam marmita indo e voltando do trabalho. Então, divulgou a história de que o Eduardo Gomes não queria voto de marmiteiro. Olha, não tinha televisão,
Mas tinha rádio muito potente e tinha jornais, muitos jornais, muitos jornais. Essa coisa pegou e os pobres, em geral, disseram, pô, esse cara é elitista, não quer voto mais meter, não vou votar nele. Tá? Isso é um fake news, na verdade, seria um fake news. Entende? O maior problema dos chamados fake news, hoje em dia, é que a internet potencializa muito isso. Porque se sai alguma coisa a meu respeito nos jornais, na TV ou na rádio, ou eu sei, ou algum conhecido vê e tal, e vem me informar, ó, disseram lá que você fez isso, fez aquilo e tal. E eu vou poder, então, buscar uma forma de defesa, de busca de retratação e tal. Agora, a internet é complicado, porque às vezes falam de você e você não sabe. E não falam para poucos, falam para milhões às vezes. Até você saber e poder se defender, e como é que vai... Então, é muito mais complicado. Então, as fake news, de fato, tem alguns livros interessantes, eu tenho lido muito a esse respeito, seja por interesse jornalista, seja por interesse política. Agora, é um negócio complicado. Agora, tem que ser tratado na esfera criminal, isso. Alguns desses caras do gabinete do ódio, alguns são jornalistas de diploma, outros não, mas estão sendo processados ou por fake news ou por coisa pior, ameaça, ministro do Supremo e tal. Aí, enfim, há qualquer retaliação lá contra eles por parte do judiciário. Eles vêm para a ABI. A ABI não vai fazer nada só porque a gente é de direita? Eu digo, não, não é porque é de direita, não. É porque vocês estão cometendo crime aí. A gente defende gente de direita, já defendeu nessa gente, estão vários caras de direita mas quando exercem o jornalismo e estão sendo, de alguma forma, atacados. Agora, a prática de crime, entendeu? Nem vê que não tem, eles reclamam, mandam e-mail, mandam carta, e publicam nos próprios órgãos do gabinete do ódio. Está lá, ABI, nem nos dedicamos a responder, deixa para lá. E responder dá, inclusive, abrir um debate sobre isso. Quer dizer, quando perguntar diante de nós, a gente não defende crime, a gente defende a atividade jornalística. Não importa a posição política da pessoa. Agora, isso tem que ficar muito claro. Ô Cid, além de dar esse suporte, esse apoio a indivíduos, né, pessoas, no caso específico, você já deu um panorama bastante ilustrado para a gente das ações da ABI, mas no caso específico da censura, as matérias que relacionam o Flávio Bolsonaro à rachadinha na Alerj do Rio de Janeiro, que foram censuradas pela Justiça e mantidas pelo Supremo Tribunal Federal, como que a ABI atua nesses casos que envolvem, né, a prática jornalística, mas diz respeito diretamente a uma instituição, não uma corporação, a uma empresa de jornalismo? A gente combate todo e qualquer tipo de censura. Censura prévia não existe, está proibido pela Constituição. A gente tem entrado, e está na moda agora, inclusive, nos grandes centros menos, tirando o caso da rachadinha. Mas em estados do norte, um juiz, de repente, determina que tal matéria não pode ser publicadas, tal assunto não pode ser tratado por tal jornal. A gente entra, não importa quem é a pessoa atingida. Censura prévia não existe. Se tem uma mentira ali, o cara que corra atrás na justiça para condenar quem mentiu e peça o que ele achar razoável, de acordo com a lei. Ou uma indenização, ou a condenação do jornal, de outra forma. Censura prévia é inadmissível. E aí tem o seguinte também. O Brasil tinha uma lei de imprensa que tinha seus problemas, foi feita durante a ditadura, depois foi mexida um pouco e tal, mas era, de alguma forma, algo que existia. Essa lei de imprensa acabou. E hoje, ao não ter nada no lugar, deixa um espaço muito grande para a decisão do juiz de primeira instância. O Luiz Nassif, que é jornalista, e hoje tem um blog, quer dizer, ele é jornalista, sempre foi, a vida inteira, conhecido, respeitado e tal. Ele fez algumas matérias mostrando que alguns papéis estavam com o Banco do Brasil, chamada moeda podre, aquela moeda, aqueles papéis que você não compra pelo valor de face. Quer dizer, tem dificuldade de receber e tal, então, sei lá, vale 100, mas o mercado regula, diz, não, então
ninguém vai pagar 100 por aquilo, vai pagar 50 no máximo. Então, quando órgãos oficiais têm isso aí, tem que fazer uma licitação. Ó, quem dá mais por isso aqui? Eu não quero mais ficar com esses papéis. Entende? Pois bem, o banco GGN comprou do Banco do Brasil, sem licitação, por preço muito, muito, mas muito abaixo do valor de face alguns papéis. Entende? Teve corrupção? Não posso afirmar isso. Foi estranho. E não teve licitação. E quem comprou foi o banco do ministro da Economia. Então, esquisito. A Justiça proibiu o Nassif de divulgar, mandou tirar do site e proibiu de voltar ao assunto. Nós entramos nisso, junto com outros órgãos, etc. Então, caiu essa proibição mais adiante. Mas caiu uma liminar, pode voltar. Entende? Quer dizer, esse é o tipo da coisa que é inadmissível. E o juiz, em primeira instância, ele vai determinar, atropelando a Constituição. Entende? Com o fim da liberdade da lei de imprensa, essa coisa está muito solta. E é ruim, inclusive, para o cidadão. Porque o direito de resposta é fundamental na democracia, que é o direito do cidadão. Se amanhã um órgão de imprensa diz que uma coisa a meu respeito que não é verdade, eu quero não quero depender de um juiz, entende? Que sei lá quem é esse juiz, para dizer como é que fica essa história. Tem que ter parâmetros mais claros. O Nassif sofreu também uma perseguição por parte do judiciário quando publicou coisas que atacava, enfim, deixava mal na fita alguns juízes. Foi estabelecida uma multa para ele impagável. Sabe? Ficou assim, 100 mil reais porque publicou. Porra, sabe? É um negócio... Então, é preciso regulamentar isso. Nós estamos... Isso é uma tarefa difícil, não pode ser uma tarefa só da ABI. Nós queremos chamar o AB, outros órgãos, para a gente discutir, porque quando se acabou com a lei de imprensa, isso era um entulho autoritário, agora não temos mais entulho autoritário. Mas se você não regulamenta isso, alguém vai decidir, vai definir. Entende? E deixar isso na mão dos juízes, na primeira instância, sem uma base legal para orientar, é perigosíssimo isso. Entende? Enfim, a Perfeito, construção... Cid. Eu queria pegar um gancho nisso aí que você está falando, o papo está muito bom, mas eu tenho uma percepção assim de que a imprensa muitas vezes se coloca como vítima sempre, né? E nunca como algoz, mas muitas vezes ela é algoz também. Então eu queria ver com você qual é a tua percepção diante de veículos de imprensa, né, recorrerem ao judiciário também para cercear outros veículos de imprensa. Para ser mais preciso, eu estou falando da ação direta de inconstitucionalidade, número 5.613, que visa impedir, por meios jurídicos, que jornais estrangeiros publiquem em português via internet. Para mim, a questão é qual é a relação dessa ação dos jornais brasileiros, via ANJ, com o direito à informação da sociedade. E aí a pergunta que eu tenho para você é, como a ABI se posiciona nessa disputa e se você enxerga também que há risco do direito à informação, uma vez que temas que são tratados por esses veículos estrangeiros na internet, em português, não são tratados na grande imprensa, como a gente estava falando aqui anteriormente. Então, eu queria saber um pouco de você sobre isso. Olha, a ABI não tem posição a esse respeito, o que eu vou dizer aqui, o que me parece razoável. Claro que, de alguma forma, se defendendo meios de comunicação que tragam empregos para cá é uma coisa positiva. Agora, você querer estabelecer limites em plena era da internet é algo doido, entendeu? Você pode ter um blog, um site que seja em português, por exemplo, e que possa ser acessado. Como impedir que ele seja acessado aqui? Aliás, tudo que tem a ver com a internet, a regulação é uma coisa meio complicada, porque quem é que vai julgar que ela vai se referenciar
em leis de que país, etc. A minha posição pessoal é que eu acho que isso aí devia ser liberado. Devia ser liberado até porque não tem como segurar, não tem, aquela coisa de você querer... há uma determinação, não sei se está na Constituição, uma determinação legal, que para ser detentor de um meio de comunicação no Brasil, você tem que ser brasileiro nato. Inclusive, a UDN tentou atacar a Última Hora no tempo do Getúlio, porque dizendo que o Samuel Weiner, que era o diretor ou dono do jornal, não era brasileiro nato, enfim. Eu, pessoalmente, eu não creio que o local, a origem do dono ou do diretor, o local de nascimento, seja mais relevante do que outro tipo de compromisso. Entende? Agora, é um debate que tem que ser travado, efetivamente, com muitas coisas relacionadas com a internet. Entende? A própria questão das fake news tem esse complicador, porque eles são lançados, às vezes, a origem deles está na Tailândia. Entende? Como é que você vai... A legislação brasileira vai punir esse negócio, entende? Quer dizer, é de lá. Ataca aqui, mas é de lá. É uma complicação. Entende? Eu não tenho... me parece, e isso é um chute, na ABI, quem está tratando mais de fake news não sou eu, é que o mais interessante talvez fosse buscar o caminho do dinheiro, quer dizer, você limitar a questão dos robôs e tal. Mas mesmo assim, se o robô é usado lá na Tailândia, como é que você vai... Eu não tenho solução para algumas dessas coisas, mas acho que elas têm que ser discutidas, tem que se abrir uma discussão. Agora, tentar estabelecer censura ou proibição em tempos de internet, não sei muito como isso vai funcionar. Quer dizer, se você vai estabelecer uma regra, tem que ver se ela tem possibilidade de ser cumprida. Então... o que me chama a atenção é a mesma estratégia que é utilizada pelos políticos envolvidos com milícias, é utilizada pela imprensa, nesse caso, né? Recorrer à justiça para tentar legalmente censurar um veículo de comunicação. Então, eu acho interessante essa via de mão dupla, onde se coloca a imprensa. A NJ, até parceira nossa em algumas coisas, ela defende os interesses dos donos dos jornais. Às vezes, há interesses coincidentes com as posições da ABI. Às vezes não há, não tem nenhuma compromisso de ficar sempre ao lado deles, não. Cada caso é um caso. Um outro caso aqui que eu queria perguntar a ti, Cid, que eu acho que para mim é um tema que me incomoda diariamente, saber que eu convivo numa sociedade em que estão ocorrendo hoje 2 genocídios, né? Nós temos 2 genocídios em curso, um genocídio indígena, já protocolado em Haia, e um genocídio da população negra, também protocolado no Supremo, mas eu não quero entrar na discussão se é genocídio ou se não é. Eu vou partir da leitura que o Estado brasileiro faz, e o Estado brasileiro reconhece oficialmente desde 2016 que existe um genocídio em curso da população negra. Eu gostaria de saber de ti um pouco a respeito disso. Para a gente partir de um ponto legal, eu trouxe um fragmento aqui do relatório final da CPI, em que o Estado reconhece o genocídio da população negra. A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Assassinatos de Jovens Negros afirma, abre aspas, esta CPI assume aqui a expressão genocídio da população negra em caixa alta, como a que melhor se adequa à descrição da atual realidade em nosso país com relação ao assassinato dos jovens negros. O Brasil não pode conviver com um cotidiano tão perverso e ignominioso. Isso é um trecho do relatório final da CPI Parlamentar de Inquérito Mista, Senado e Câmara do Governo Federal, de 2016. O genocídio é um crime contra a humanidade. O genocídio é um fato oficialmente confirmado pelo Estado brasileiro, mas, curiosamente, os genocídios brasileiros, negros e indígenas não pautam a imprensa nacional. Como que o senhor analisa a postura dos veículos que têm o poder-dever de informar e não o fazem? E, diante desse cenário, que propostas a ABI apresenta para os genocídios negros e indígenas em curso no Brasil hoje? Bom, eu topo ficar aqui na Berlinda numa sabatina, mas a ABI não tem posição sobre uma opção de coisas, viu? Quer dizer, então, o que eu digo aqui
salvo naquelas questões evidentes, que eu mesmo digo que são posições da ABI, seriam posições minhas. Tá? Deixa claro, a ABI não é partido político, nem deve ser, nem tem que ter posição sobre tudo, etc. E, enfim, mesmo sobre questões que, hipoteticamente, ela poderia se manifestar, então, ela nem sempre tem posição definida. Então, eu topo ficar aqui na berlinda, mas vou dizer o que eu penso. Entende? Bom, eu considero o racismo um dos crimes mais abomináveis dentro dos existentes aí. Quer dizer, é um negócio absolutamente inaceitável. Já escrevi artigos questionando o uso dessa expressão genocídio em relação à população negra. Por que eu dizia? O genocídio é um extermínio deliberado e sistemático de uma parcela da população. Então, foi assim com os judeus durante o Holocausto, foi assim com os turcos e armênios, foi assim em vários momentos da história da humanidade. Entende? Foi assim na África, quando... Bom, briga entre Tutsis e Hutus. Tutsis, sim. Então, ali era uma coisa, um extermínio deliberado pelo fato do cidadão ser daquela etnia determinada. No Brasil, o racismo é brutal, tem que ser combatido duramente. E além disso, quer dizer, a exclusão social e a forma como os pobres são tratados é uma coisa absolutamente inaceitável. Entende? Mas eu sei que eu tenho amigos diletos do movimento negro com quem eu já conversei isso, então, mas eu botei no jornal, num artigo que eu tenho, me lembro, dizendo, eu acho que essa expressão genocídio não pode ser vulgarizada. Se houvesse um genocídio no Brasil, quer dizer, os negros que fossem encontrados seriam mortos. Claro que o tratamento que a polícia dá a eles é diferente, que os seguranças do Carrefour dão a eles é diferente, etc. Mas não me parece que esteja havendo em curso um genocídio do povo negro. Entende? Acho que é uma questão social, reflexo uma questão social gravíssima da exclusão e da forma como são tratados os pobres no Brasil. E a maior parte dos pobres é negra. Então, eles são vítimas disso aí. Mas eu prefiro, eu não gosto de abrir essa polêmica, que parece que eu estou defendendo os racistas que matam negros. O que eu digo é que, como fenômeno, não me parece que haja um genocídio. Entende? Eu só trato disso quando sou provocado. Mas já que vocês levantaram, eu tenho minhas dúvidas se existe um genocídio do povo negro. Não tenho dúvida que a polícia trata os negros de forma diferente, enfim. Agora, genocídio é outra coisa, é um extermínio deliberado de um segmento. Eu vou abrir uma divergência contigo nesse ponto, Cid. Eu acho que, pelos números, a gente tem um genocídio, mas eu acho que isso não é relevante aqui agora, né, as nossas posições, como que a gente interpreta esse fenômeno. Para mim, o importante agora é que o Estado reconhece o genocídio. Não é o Cássio, não é o Cid, é o Estado... Não. O resultado da CPI se foi só isso, eu não sei. Se foi só isso, não é o Estado reconhecendo. CPI não tem força de reconhecimento do Estado. É uma comissão parlamentar de inquérito, um grupo de deputados. Inclusive, não tem força de lei, não tem nada. Simplesmente, as conclusões de CPI são sugestões, etc. Se só tem a coisa da CPI, não é o Estado que reconhece. Sim, eu entendo que como sendo uma comissão de um dos poderes do Estado, né, que é o legislativo. Mas eu entendo que a parte do Estado reconhecendo. Não, mas a CPI ela pode ter, o que ela as conclusões dela não tem força de lei nenhuma. Elas são sugestões. Sim. Ela só assume. Nada impede que você tenha, não na mesma legislatura, mas em outro momento, uma outra CPI sobre outro tema com outras conclusões, dependendo da composição. Enfim, é uma coisa que apresenta sugestões. Não é uma posição oficial do Estado a posição da CPI. Algumas vezes eu gostaria, mas não é, efetivamente não é. Correto.
Então, Cid, queria saber de você, se tem algum, nesse dezembro agora, né, 10 de dezembro, comemora essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu gostaria de saber se a ABI e a sua Comissão de Direitos Humanos tem algum evento específico, algum plano para essa data de 10 de dezembro ou para o mês de dezembro como um todo. Tem para o 10 de dezembro. Nós participamos de uma articulação junto com OAB, Comissão Arnes, Academia Brasileira de Ciências, CNBB e SBPC. E mais, são 6, e mais a ABI. Eles têm feito, enfim, está se reunindo há mais de um ano, regularmente, tomando várias iniciativas, etc. E no dia 10 agora, vamos fazer uma grande live, o dia inteiro, com figuras importantes e tal, que vai ter um impacto grande. Eu não tenho aqui, eu participei dessa reunião sempre, para a feitura dessa reunião, não sei o que estou participando. Mas depois eu posso, inclusive, mandar para vocês o endereço, quer dizer, isso vai estar sendo difundido nacionalmente. E as figuras importantes, relevantes da sociedade brasileira na luta pelos direitos humanos. Eu aproveito, já que a gente está chegando mais ou menos ao final, o seguinte: a minha ideia era utilizar o 10 de dezembro, ideia inicial, em defesa do Julian Assange, que é vítima de um crime absolutamente inaceitável. Ele está preso desde 2012. Ele primeiro conseguiu asilo, ia ser preso, conseguiu asilo na Embaixada do Equador em Londres. Depois mudou o governo do Equador, ele foi expulso de lá, ele seria expulso. No final, enfim, entregaram ele às autoridades policiais. A primeira acusação que havia contra ele era uma coisa estranha, que teria sido por estupro, por ele ter tido relações sexuais com uma moça sueca, sem usar camisinha. Olha, ninguém põe em dúvida que tinham sido relações consensuais. Eu morei na Suécia há 5 anos, achei estranho. Isso, na minha época não era crime isso. Eu nunca vi ninguém ser acusado por isso. A não ser quando a parceira exigia a camisinha e o cara não usou e tal. Enfim, de qualquer maneira. Agora caiu essa acusação de estupro. A acusação está sendo de espionagem contra os Estados Unidos. E ele não fez espionagem nenhuma, ele simplesmente divulgou no Wikileaks informações comprometedoras para o governo americano, que era de massacre de população civil em atividades. Bom, o silêncio da grande imprensa brasileira é absolutamente revoltante. Não se trata dessa história e tal, e está lá. Ele vai ter, agora no dia 5 de janeiro, o julgamento do pedido de extradição. A expectativa é que seja concedido, embora ele não seja devolvido já, que tem recurso e tal, mas ele pode perder essa parada. Se ele for entregue aos Estados Unidos, aí vai ficar a vida toda preso para dar exemplo lá. A minha intenção, porque a gente participa, eu participo pela ABI, de uma articulação internacional de defesa do Assange, para divulgar coisa e tal. Mas como esse grupo dos 6 que eu citei aí, junto com o CNBB, OAB e tal, vai fazer esse evento no dia 10, que é quando eu queria fazer, né? Eu preferi jogar para janeiro a coisa do Assange, pegando a repercussão, inclusive, da provável condenação e o recurso. Mas é alguma coisa que é fundamental que a gente trate isso. Não dá para pensar em liberdade de imprensa, isso é sintomático. A NJ, que fala tanto quando alguma coisa... Eles esquecem, parece que é coisa proibida na imprensa brasileira tratar do caso Assange. É um absurdo. Na verdade, uma tentativa de intimidação para que não haja outras denúncias de crimes de guerra praticados pelos Estados Unidos. Perfeito. Ô, Cid, eu acho que para mim o papo foi ótimo, agradeço aí suas respostas, sua disponibilidade de participar aqui com a gente, presença.
Eu queria abrir também para o pessoal, Lilian, Eduardo e Mônica, se quiserem fazer alguma questão. Mas, de antemão, eu acho que a gente já tem aí muita coisa para falar. Eu gostaria de ter uma outra conversa contigo para falar, por exemplo, dessa questão do diploma, dos cursos de jornalismo, né, como que são elaborados. Eu acho que tem um papo bom aí para a gente mergulhar mais. Mas, para mim, está perfeito. Gostei muito de conhecer. Uma satisfação estar com um cara que tem uma história de resistência como a sua, inspiradora, e um cara que defende um jornalismo ético, né? Então, isso, acho que para mim é muito importante. Lilian, Eduardo, Mônica, se vocês quiserem participar com alguma questão. Cid, muito obrigado. Foi ótimo a presença, foi ótimo, tenho certeza que para todos nós. Bem, eu estou feliz por essa parceria. Deixa você falar por último, Cid. Estou feliz por essa parceria que a gente começa aqui. Feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que isso é só o começo, eu sei que a gente vai fazer muitas coisas boas daqui para frente. Bom, eu agradeço o convite e me coloco à disposição de vocês. Valeu, Cid. Muito obrigado.